tem aquele momento em que os casais precisam aprender algo muito importante, sensível e crucial numa relação, que é pedir desculpas. Que é um tema que requer duas vias, né? De quem pede desculpas, de quem recebe o pedido, de quem aceita as desculpas, e talvez uma terceira via bônus, vamos dizer assim, que é: eu não preciso que o outro peça para eu dar, porque desculpar o outro é um gesto também, um ato de caridade para com o outro, mas principalmente para consigo mesmo. E é disso aqui que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto é você se trabalhar a ponto de reconhecer os teus erros, né? Reconhecer aquilo que magoou o outro. Às vezes pode ser até que você não considere isso um erro, mas a forma como você falou magoou o outro. E nesse momento é importante sim parar e falar: desculpas, eu não deveria ter falado daquela forma, né? Por mais que você acredite que você esteja do lado certo, né? Você esteja com a razão. Estou com a razão. Né? Enquanto que o outro também precisa olhar e falar assim: ok, eu entendo que você estava nervoso, que você não fez aquilo por mal, você não fez aquilo para me magoar, né? Então, acho que tem essas duas vias, sim. Quando a gente fala do eu não preciso que o outro me peça desculpas, né? Eu transcendo esse momento, eu acho que é algo muito bonito. Mas aí eu acho que a gente entra num ponto um pouco delicado, porque o quanto que, a partir deste momento que eu abdico de, né, eu deixo passar, eu realmente estou deixando passar, eu estou fugindo de ter uma discussão, de chamar o outro, né, de chamar a atenção do outro e falar assim: olha só, não gostei da forma como você falou comigo, eu não gostei dessa forma. Um entendimento. E de dar, principalmente, a oportunidade para que o outro se perceba dentro daquele contexto. Né? E aí sim, vem um outro movimento. Não, tem vários pontos, né, pra gente pensar assim. E você vê, né, primeiro, dentre as várias questões, mas uma delas é a tomada de consciência. Opa, fiz bobagem, ou errei, ou pisei no teu pé, né, ou fiz algo que te magoou, que te chateou. Então, assim, eu da minha parte tendo uma tomada de consciência sobre o ato, ou os atos que eu tive. Seja uma fala, um jeito de agir, uma situação que eu deixei passar. Na medida em que eu tomo a consciência de que eu fiz algo, em alguma medida maior ou menor, que gerou um mal-estar, um desconforto, uma chateação, ou seja, gerou um dano no outro, aí, a partir dessa tomada de consciência, é a hora que eu tenho que pensar assim: poxa, e se eu tenho em algum nível de percepção moral, de certo e errado, e que eu me percebo errando de alguma forma, aí é o momento de eu querer reparar o erro. Esse é o momento do pedir desculpas, que é um jeito da nossa sociedade, da nossa cultura, de falar assim: olha, percebi o que fiz e estou disposto e quero fazer algo para reparar o erro que eu fiz. E isso é muito importante, né? Você ter a percepção e não o pedido de desculpas por si só. Só por pedir. Pedir desculpas é muito fácil. Desculpa, mas... só para acabar com a discussão. Isso, tá. É isso que você quer escutar? Desculpa então. Não. Né? E aí o outro vai: não, ok, desculpa, mas não desculpa. Né? Quantas vezes não aconteceu de eu com a Deia aqui, até aqui às vezes nas gravações: pô, Deia, desculpa, não era o que eu queria não era o que eu queria passar ou transmitir, não era a forma como eu queria ter falado. A verdade, a minha intenção era essa. Então eu tomo a consciência de que eu fiz um erro, mas também explico qual que era a minha intenção, e aí busco reparar esse erro, de alguma forma, ou reparar. E aí vem um ponto assim: mas que coisas são reparáveis e que coisas não? Tipo, deixei a taça cair aqui no chão, quebrou. Se eu vou reparar, eu não vou conseguir colar a taça, mas eu posso ir lá e comprar uma taça nova, digamos. Eu vou estar reparando esse erro. Para algumas outras coisas, no campo mais emocional, a gente vai ter o desafio de que essa reparação, ela vem muitas vezes por uma construção nova de confiança, né? E aí que muitos casais vão relatar, e eu escuto muito isso em consultório, que é assim: Vitor, não adianta, é sempre do mesmo jeito, fala que não vai fazer, quando vê, fez de novo, tá sempre repetindo. Então a pessoa que tem uma breve tomada de consciência, mas na hora da ação não tem consciência ainda, porque não amadureceu a percepção de si mesmo. Então vai ter aquela coisa assim que já é uma perda de fé na relação. Então, assim, não adianta pedir desculpas mais, porque, ou quando pede desculpas, são palavras ao vento, são coisas vazias, porque sempre a coisa se repete. Trazer um estado de presença, um espírito de presença dentro desse pedido de desculpas, né? É de realmente estar sentindo: eu sinto muito por isso, eu sinto, né? Vem pra mim. E quando a gente fala, assim, dessas questões, né? Você comentou a respeito da taça, mas quando a gente fala a respeito de sentimento, geralmente essas situações geram mágoas muito profundas, que se não forem trabalhadas, e aí para que esse pedido de desculpas aconteça, é necessário que você aprofunde isso, né? Que o casal tenha consciência de sentar e conversar. Ok, eu não me sinto responsável por isso, então eu não me sinto
responsável e não vou pedir desculpas porque eu acho que o erro não é meu, e o outro fala a mesma coisa, eu também acho que o erro não é meu, não vou pedir desculpas. Então então vamos ver, vamos tentar chegar num ponto em comum. Aí ainda vai ser um jeito que meio que a gente vai achar um acordo, mas vai ficar meio aqui entalado. Não, mas um ponto em comum trazendo a verdade, né? Se abrindo realmente para aquele assunto, porque se for ficar entalado é porque cada um, entende? A conversa é justamente isso, para que isso não passe batido, ou para que isso não seja engolido e que não gerem aquelas mágoas, aquelas coisas que vão ficando lá, né, guardadas no passado e não resolvidas. As coisas não faladas, né? Isso. Não, e é um desafio, assim, para você conseguir fazer um gesto, um ato que o outro aceite como verdadeiro. Então, me desculpa. Agora tem aquela fala assim, me desculpa se eu te magoei. Né? Se eu te chateei, me desculpa. Tipo, o que eu tô dizendo aí? Que eu até reconheço que tem um sentimento aqui, né? Tem aqui no coração, que não ficou de acordo lá. Mas então me desculpa, eu não me implico, né? Eu não procuro fazer de fato um movimento sincero de transformação. Então, quando há um pedido de desculpas, há uma busca interior em mim de me transformar ou de buscar rever os meus atos e os meus comportamentos, de modo geral. Essa fala passa a responsabilidade pro outro, né? Isso. Desculpa se eu te magoei. Se eu não te magoei, vamos seguir o barco. É você que se magoa, é você que ficou chateada, eu tô ali. Então é ruim, né? Difícil assim. Então, e aí tem o movimento que quando eu recebo um pedido de desculpas, eu vou estar magoado, eu vou estar chateado, fui eu que recebi a pisada no pé, né? Então eu vou estar com a dor, né? O sofrimento, que o outro muitas vezes não percebe. Então, quando há um pedido de desculpas, às vezes tem algum nível de percepção, mas a dor está em mim. Então, assim, o sofrimento, ele está em mim. E aí é o desafio de que o desculpar o outro será um ato de desapego. É quando eu desapego da minha dor, do meu sofrimento. E principalmente quando eu libero essa dor, né? Eu libero este sofrimento, porque muitas vezes eu me agarro nele para justificar um comportamento, para justificar uma decisão, e liberar este sentimento, liberar essa dor, liberar essa mágoa, né? É justamente o que é necessário para que aquele pedido de desculpas seja aceito, para que ele seja reconhecido por você. Ok, eu sei que ele fez algo que me magoou, que me deixou chateada, e que ele poderia ter feito diferente, mas se ele está me pedindo desculpas, é porque ele reconheceu que ele agiu de uma forma que não foi legal. Então, eu pressuponho que ele está também buscando melhorar as imperfeições, né? Que ele também está buscando melhorar as suas inferioridades, que os dois têm, e que precisam sim ser trabalhadas para que você possa evoluir, né? Como ser humano, como espírito, como casal também, por que não? Um casal que trilha a jornada da vida juntos e que busca se aperfeiçoar, e que muito do aperfeiçoamento vem a partir, né, do atrito que um e outro acabam tendo. Então isso é muito forte. Uma relação, ela evolui também muito do atrito, sim, que o casal tem um com o outro, mas um atrito desse que a ideia é que esse atrito faça com que o casal se eleve, e não que ele, né, afunde. E quando a gente não pede perdão e também não perdoa, a gente se afunda mais no peso das emoções que carregamos. Então a gente deve ter muita atenção nisso. Esse é um campo que, quando a gente fala de perdão, a gente também deve conceber o entendimento da humildade. É algo extremamente importante. Então, a humildade para perceber que somos limitados e que precisamos evoluir também. É isso aí.